Como lidar com narcisistas? Essa é a grande questão. Para quem me conheceu agora, eu sou Marie Bendelac, eu sou francesa, eu sou Master Coach, especialista em relacionamentos e comunicação não violenta, me dedicando há mais de 10 anos para apoiar pessoas a se relacionar melhor. E olha só, o maior desafio que eu já tive na vida foi lidar com pessoas narcisistas e psicopatas. Eu fui alvo de psicopatas, narcisistas, sofri assédio no trabalho, sofri assédio na infância, na adolescência. Pessoas perversas, assim, eu não tinha o conhecimento para me ajudar a lidar. Hoje, adulta, né, eu resolvi me especializar nesse assunto justamente pelo tamanho do desafio que é lidar com esse tipo de perfil psicológico. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Boa noite para quem está me assistindo aqui ao vivo. Quem está assistindo depois o replay, bom dia, boa tarde. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, se você está me assistindo no YouTube, se inscreva agora, tá? Aqui embaixo. E quem está entrando aqui no Instagram, clica na setinha aqui embaixo à direita para enviar essa live para mais pessoas. Qual a diferença entre narcisista, psicopata e sociopata? Você também sofreu com narcisistas? Estou vendo aqui os comentários. Bom, a gente vai falar resumidamente a diferença entre narcisista, sociopata e psicopata, porque na verdade, falar sobre isso, dar esses detalhes, isso vale uma aula inteira, às vezes uma masterclass que eu faço até de 2 horas só sobre isso. Então eu vou explicar assim, de forma resumida, para vocês terem uma ideia, né? E tem também mais informações no meu perfil, no meu Instagram, onde eu deixei lá nos destaques, né, tá? As bolinhas quando você entra no perfil, sobre narcisistas, sobre psicopatas. Então dá uma fuçada lá, porque tem muitas coisas bacanas já no meu Instagram. E alguns vídeos também no YouTube, você pode dar uma olhada. Olha, eu tô vendo aqui os comentários. Você ficou doente? Eu posso acreditar. Eu também. Sabe que a última vez que uma mulher narcisista perversa entrou em contato comigo, eu adoeci literalmente, fisicamente. E depois que eu fui me aprofundar no assunto, né, eu li realmente que uma das coisas que acontece, em primeiro lugar, quando você está em contato com uma pessoa narcisista, é sintomas físicos, né? É muito sério, gente. É uma energia pesada, é uma energia antagônica. O que significa isso? Que a pessoa é contra você, né? Ela faz coisas contra, para prejudicar. É muito complicado. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Oi, Vanessa. Oi, Alessandra. Boa noite, boa noite. Alane, Danila, Cleusa, Suan. Bem-vindos, bem-vindas. Eu vou só fixar aqui rapidinho o tema aqui no Instagram e a gente já começa, tá? Enquanto isso, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, por favor. Como lidar com narcisistas. E olha que é um baita desafio, mega desafio. Narcisistas violentos podem mudar no sentido da violência, quer dizer, se tornar menos violentos? Qual o benefício do contato zero? Tô vendo aqui os comentários. Aproveitem para me contar também de onde vocês são. Eu tenho essa curiosidade, eu adoro ver. Oi, Isabelle, boa noite. Bom, vamos. Como lidar com narcisistas? Também isso é o tema assim, de um curso inteiro. Então, óbvio que neste vídeo eu vou procurar resumir para você. E aí depois cabe a você se aprofundar. Quem não conhece meu curso, tem o curso Lobos em Pele de Cordeiro, que você pode se inscrever, que é um curso gravado online. Vale a pena, a gente vai deixar o link, tem o link também na minha bio no Instagram. Mas não deixa de estudar se você está passando por um relacionamento com uma pessoa narcisista. Seja uma mãe, um pai, um colega, um amigo, um filho, um enteado, um marido, uma esposa, né? É absolutamente destrutivo. Então vamos lá. Primeiro, a gente viu numa live anterior quais são os critérios de uma pessoa narcisista.
Só para esclarecer, quando a gente fala de narcisista aqui, a gente está falando de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. O que significa isso? Primeiro que é um transtorno mental, tá? Por que é um transtorno mental? Porque causa transtorno na vida do próprio sujeito e das pessoas ao redor, geralmente das pessoas mais íntimas. As pessoas narcisistas, com transtorno de personalidade narcisistas, costumam ser pessoas queridas socialmente. Quem sofre são as pessoas mais íntimas. São os filhos, os cônjuges, né? Os funcionários, se é um chefe ou uma chefe narcisista. Então, são as pessoas mais próximas, tá? Isso tem que ficar muito claro. E eu quero muito, assim, despertar o máximo de pessoas possíveis. Então, vou realmente pedir que vocês encaminhem esse vídeo. Por quê? Porque quem sofre as perseguições, os abusos psicológicos, patrimoniais, sexuais, em todos os sentidos, abuso em todo sentido, vive isso muitas vezes calado ou calada. Por quê? Porque ninguém acredita. Quando você conta o que você sofre na mão de uma pessoa narcisista, as pessoas ao redor, se elas não estão na sua intimidade, elas não acreditam. É muito complicado, porque tudo é feito pela pessoa narcisista ou de forma passiva-agressiva. O que significa isso? O estilo passivo-agressivo é a pessoa que te agride, mas sem levantar o tom de voz, que te fala ou faz alguma coisa que te faz sentir mal, sem parecer agressivo. Quer um exemplo? Eu atendi uma cliente hoje que teve uma mãe narcisista, né? E ela falava pra mim assim, não, mas a minha mãe não me agredia assim, não falava coisas assim muito pesadas, porque eu falei pra ela, às vezes uma mãe narcisista pode falar pra você, você não merecia ter nascido, né? Ou era melhor você não ter nascido, ou preferia que você morresse, ou assim, eu não te quis, né? De qualquer forma, se eu estou assim hoje, deprimida, é por sua causa, né? Uma mãe narcisista pode falar isso para um filho ou uma filha. E aí a minha cliente falou assim, não, a minha só falou que eu nasci porque meu irmão pediu. Ou seja, amores, isto é uma forma muito perversa de machucar o outro e de dizer pro filho que você não quis esse filho. Não é? Vocês estão concordando? Faz sentido o que eu tô falando? A sua mãe fala pra você, você só nasceu porque seu irmão pediu. Tipo, ela não tá te dizendo eu te amo, fico feliz que você tenha nascido, eu te quis muito. Ela tá te dizendo uma coisa que te agride, mas você não tem nada para responder, você não tem como se defender, porque é uma coisa que parece ok, nada demais. Então, é tudo nada demais com narcisistas. É tudo sutil, é tudo mascarado, né? Mascarado, dissimulado de boas intenções. Não, aí ele vai falar, não, eu só te falei porque eu achei importante que você soubesse, né? Que seu irmão queria uma irmãzinha, por exemplo. E aí você fica assim, então tá, então é normal, então ela falou isso pro meu bem. Só que não, se você se sente mal, isso é legítimo, né? Tô vendo aqui um monte de perguntas. Eles conseguem ter sentimentos, como lidar com um filho narcisista, narcisista é capaz de matar? Olha, bom, eu vou então resumir aqui, né? Só para também quem não assistiu ainda, vou resumir de novo quais são assim os critérios de uma pessoa narcisista. São pelo menos assim 5, segundo o Manual de Transtorno de Diagnósticos Mentais, pelo menos 5 critérios dos 9 que estão nesse manual. Então, assim, narcisistas, por exemplo, são pessoas que se acham superiores, donos da verdade, eles estão sempre certos, mesmo, sabe, as pessoas capazes de discutir com o médico, dizendo que sabem melhor que o médico, essa é a pessoa narcisista, né?
sempre sabe melhor do que os outros, sempre está certo, você está sempre errado. São pessoas que não assumem a sua parte de responsabilidade numa situação que causou dor, que causou sofrimento, que causou algum problema. Sempre tem um bode expiatório, sempre tem alguém que está errado ou alguém culpado por aquilo que a pessoa narcisista fez, né? Então são craques em inverter a situação, em jogar a culpa nos outros, tá? Então, tem outra pergunta aqui. Narcisistas sempre voltam? Eu tenho uma live sobre isso. Depois você dá uma olhada no meu perfil no destaque lives, tá? Então, pessoas que se sentem superiores, que agem como superiores, que então podem ser arrogantes, né? Se sentem donos da verdade. E mesmo que não se sentem, na verdade, eles criaram essa máscara, essa defesa, esse mecanismo de defesa de... a autoestima deles é tão frágil, no fundo, que eles precisam, né, mostrar que eles têm razão sempre. E aí eles vão gritar contigo, eles são capazes de tudo para calar você, para que você para de insistir. E muitas vezes, assim, a maioria das vezes, não gosto de conflitos. A maioria das vezes, diante de uma pessoa que começa a gritar, a levantar a voz, né, tem uma postura um pouco mais de confronto, tende a se calar. Por quê? Não gosta de conflitos. Isso é a maioria das pessoas. Mas a pessoa narcisista, ela não se importa com o conflito. Então, ela não assume a sua parte de responsabilidade nem seus erros. É o tipo de pessoa que não pede desculpas, tá? Te machuca, apronta, faz tudo que você pode imaginar. Não pede desculpas. Você pode, assim, morrer que não vem o pedido de desculpas. Quando vem, eventualmente, é porque quer te manter no ciclo do abuso. É um falso pedido de desculpas. Ah, tá. Então tá bom, desculpa. Então vamos lá, né? A pessoa precisa de você, aí ela pede desculpas porque ela quer continuar a te sugar alguma coisa, né? Pois é, tô vendo aqui o comentário, nunca me pediu desculpas. E aí, são pessoas, então, que não pedem desculpas, que são sempre certas, que não reconhecem seus erros, que jogam a culpa nos outros, que aprontam e se vitimizam. São pessoas tipicamente, assim, ciumentas, né? Que têm uns ciúmes, assim, meio doentio. Por quê? Porque geralmente eles traem, eles ou elas traem, né? Então, nada melhor para desviar o foco da pessoa que está sendo traída que é você se tornar ciumento, né? Meu primeiro namorado, hoje, eu vejo que ele tinha, no mínimo, traços narcisistas, né? E, nossa, um ciúmes danado, eu era fiel, nunca traí ele, 4 anos, sabe? E o cara, assim, eu olhava pro lado, não tinha nada, nem ninguém, ele batia na minha perna, tipo, olhava pra árvore e ficava com ciúmes. Gente, e ele, depois que eu descobri, né, não parava de me trair. Então, assim, a pessoa projeta em você as coisas que ela faz. Se ela mente, ela diz que é você que mente. Ela te acusa de coisas que você não faz. Ela faz o que a gente chama de gaslighting com você, que é o quê? Você, por exemplo, pega uma mensagem de uma traição. E aí você vê o celular, né? Você vai falar para a pessoa. Não, mas eu vi, né? Aí a pessoa vai falar, você é doido, você tá inventando, você vê o mal em tudo, isso é só uma amiga, né? A pessoa mente compulsivamente e ainda te faz sentir que você é louca ou louco. Isso te diz alguma coisa? Vocês estão reconhecendo, gente, esses critérios, esses comportamentos, né? Então, assim, depois você pode ver no meu perfil lá no Instagram os 7 critérios que eu falei para reconhecer uma mãe narcisista, por exemplo. E também lá nos destaques sobre narcisistas tem os 9 critérios do DSM-5, que é o manual americano de transtornos mentais, tá? De diagnóstico de transtornos mentais. Então vamos lá. Como é que a gente lida de maneira geral? Infelizmente, com uma pessoa narcisista, você não vai poder ser você mesma ou você mesmo. Não vai. Você vai sempre ter que se vigiar, agir de forma mais fria do que você agiria.
né, isso na hipótese em que você é obrigado, vamos dizer, a conviver. Né? Imagine que seja o seu filho, imagine que seja o seu marido e não dá para você separar da noite para o dia. Imagine que seja no seu trabalho um colega narcisista que te inferniza a vida, que puxa seu tapete, ou seu chefe, e você não pode ou não quer pedir demissão também na hora. Você vai ter que conviver. Então, na hipótese em que você é obrigado a conviver, ou seja, um pai, uma mãe, talvez idoso, que você tem que cuidar, nesse caso, você vai ter que aprender a não mostrar suas emoções. Primeira dica. É muito chato, porque, gente, a gente quer viver, né? Um ser humano normal tem emoções, tem alegria, tem tristeza, fica chateado, fica com raiva, fica com medo, né? Fica feliz. Então, assim, todas essas emoções você não vai poder mais mostrar. Por quê? Porque a pessoa narcisista, presta atenção, ela te controla como? Através das emoções, mexendo com as suas emoções, né? Ele ou ela, né? Eu faço questão de dizer que pode ser homem ou mulher, mexe com suas emoções. Então, tudo vai tentar provocar em você alguma emoção. Vai cutucar os seus pontos fracos, os seus gatilhos. Narcisistas têm uma capacidade de leitura do outro que é simplesmente fora do normal, fora da curva. Tem que ter, né? Nem tudo é ruim, nem tudo é bom, tudo bom ou tudo ruim. Pessoas narcisistas têm qualidades, né? Tem qualidades, tem coisas que realmente ajudam essas pessoas a serem pessoas muitas vezes bem-sucedidas na vida, né? No trabalho e de modo geral, assim, com os amigos e tal, né? Mas a pessoa que convive junto, que trabalha junto, pertinho, que pode ser uma ameaça para a pessoa narcisista, vai viver um inferno. Você não pode ser forte, você não pode ser feliz, você não pode ser alegre de um lado de uma pessoa narcisista. Por quê? Porque a pessoa narcisista, lembra? Ela precisa se sentir superior a você. Então, se ela te sente forte, vai tentar te quebrar, te diminuir de qualquer jeito. Através de pequenas críticas, né? Desvalorização, te dizer que você é feia, gorda, velha, velho, que você é idiota, burra, né? Então, assim, através de pequenas críticas ou grandes críticas. Se você está alegre, isso gera inveja na pessoa narcisista, porque não tem essa felicidade intrínseca, interna, né? A pessoa narcisista, ela nunca está satisfeita, na verdade. Então, ela é como se ela tivesse um buraco dentro dela. É muito triste, tá? Mas assim, não fica com pena, não. Se você convive, não fica com pena, porque a pena faz com que você se torna um alvo fácil de abusar, tá? Então, assim, uma vez que você estiver longe da pessoa narcisista, guarda amor de longe, compaixão em relação à pessoa, assim, para não alimentar o ódio, né? Se quiser perdoar de longe, mas não significa conviver, aceitar o inaceitável. E menos ainda, gente, presta atenção, menos ainda você tentar salvar ou ajudar a pessoa narcisista. Porque não vai. Ninguém salva ninguém. Eventualmente, um terapeuta poderia ajudar uma pessoa narcisista, se a pessoa quisesse. Só que você sabe o quê? A pessoa narcisista não quer ajuda, porque ela se acha superior, melhor que os outros, perfeita, tem razão, o culpado ou errado é o outro. Então, assim, por que mudar? Entende? São pessoas que criaram um mecanismo de defesa ao longo da infância, da adolescência, que infelizmente é muito difícil tirar esses mecanismos de defesa, desconstruir, transformar, mudar, né? Não vou dizer que é impossível, mas vamos dizer que na prática, até hoje, não há caso assim, de sucesso conhecido de cura, vamos dizer, o tratamento, né, para pessoas narcisistas.
Alguns psiquiatras conseguiram trabalhar um pouquinho, algumas coisas com pessoas narcisistas, mas assim, você vai conseguir melhorar um pouquinho, temporariamente, né? Porque eventualmente a pessoa narcisista tem interesses com pessoas e ela vai tentar se adaptar um pouquinho. Mas não vai mudar. Uma vez que esse excesso, né? A gente está falando da pessoa com transtorno, a pessoa está com excesso de narcisismo. O narcisismo em si, ele não é ruim. A gente precisa de um pouquinho de narcisismo, né? Quem já fez o teste, inclusive, no meu perfil, lá no meu grupo de WhatsApp, você fez o teste de narcisismo, você viu que provavelmente, se você fez em relação a você, você vai ver que você vai ter um pouquinho. Algumas pessoas têm nada, mas aí significa que tem uma baixíssima autoestima, né? Então é saudável ter um pouco, tá? Agora, o problemático é quando se torna em excesso e tão rígido que isto vai fazer com que você tenha comportamentos quase que antissociais, sabe? Que não são fáceis de lidar, que não flexibilizam com as pessoas e você não trata bem as pessoas com quem você convive, né? Então, assim, não espere uma mudança. Isso, para mim, assim, foi a melhor informação que eu pude receber de psiquiatras e psicólogos. Quando eu fui alvo dessa narcisista perversa, eu estava sofrendo horrores, embora eu já estava consciente do que estava acontecendo, mas eu não tinha tanta consciência do perfil no início, né? Não é assim, você vê de cara, porque a pessoa é muito dissimulada, né? E se você tem uma mãe ou um pai narcisista, também provavelmente você não tem consciência que a pessoa tem esse padrão, esse perfil. Porque você simplesmente está dentro da questão, do problema, e você acha que sua mãe é uma pessoa difícil, que ela tem temperamento forte, ou que seu pai também é uma pessoa muito difícil, colérico, né? A pessoa narcisista, ela fica frustrada muito facilmente, fica com raiva, porque tem baixíssima tolerância à frustração. Oi, Daiane, tudo bom? Então, baixíssima tolerância à frustração é outra característica de pessoas narcisistas. Por isso explodem facilmente. E mais, são pessoas que usam a raiva para te calar, para obter de você o que querem, para te submeter, para você se submeter, né? E você perde, se você não souber lidar, se você não tiver consciência do perfil da pessoa narcisista, você acaba se sentindo um lixo, você acaba perdendo toda a sua autoestima. Então você precisa realmente aprender a se blindar emocionalmente. E como é que é isso, se blindar emocionalmente? Bom, primeiro, entender que o problema, o transtorno, está no outro, né? A gente falou de uma primeira estratégia, é você aprender a não mostrar suas emoções, porque a pessoa narcisista te controla através das emoções, né? Cutucando seus gatilhos, apertando seus botões para você ficar com raiva, ficar chateada, ficar triste, até ficar alegre, né? Se quiser de vez em quando te dar um presentinho, é como se quisesse te adestrar, sabe? Uma pessoa narcisista, ela explora os outros para os seus interesses próprios. Então é tudo um adestramento. Você está agindo conforme a pessoa narcisista quer, você eventualmente vai ganhar uma recompensazinha, tá? Uma migalha, nada demais. Mas no início da relação, se foi uma relação assim externa, se não for da família, assim um pai, uma mãe ou um irmão, né? Se é um namorado ou uma namorada, a pessoa com certeza fez de tudo para te conquistar. Então no início você recebe presente, flores, promessas de casamento, de ter filhos, de viagem, bons restaurantes, blá blá blá, enfim. Então no início tem essa fase do love bombing, né? O bombardeio de amor, para conquistar você, para conquistar sua confiança. E a pessoa narcisista, no início, ela está empolgada com essa conquista, porque isso diz sobre ele ou ela. Não é sobre você. A pessoa não se apaixona por você. Ela se apaixona pelo olhar que você transmite.
para ele ou para ela. Ou seja, se você admira, você fica apaixonado com tudo que a pessoa narcisista faz, isso preenche o ego da pessoa narcisista. Mas não é sobre você, é tudo sobre ele ou ela. Porque são pessoas egocêntricas. São pessoas que só falam de si. Mas no início de uma relação, eventualmente a pessoa te escutou para te conhecer, quis saber dos seus pontos fracos. Por quê? Porque depois vai usar, e vai apertar. São pessoas que pegam seus defeitos e que aumentam muito os seus defeitos. Se você não gosta do seu nariz, a pessoa sabe disso, a pessoa narcisista, ela vai olhar o seu nariz de vez em quando para te fazer sentir mal. Não vai falar nem nada, mas vai olhar torto assim. E aí você vai sentir cada vez mais esquisito com o nariz. Aí sua autoestima já começa a ficar insegura, né? E aí, aos poucos, quer te desvalorizar, porque a pessoa narcisista, ela precisa se sentir superior a você. Estou em uma necessidade, não dá. É uma pessoa que se sente em permanência, constantemente, em competição com você, com os outros. Por isso você não pode estar feliz do lado de uma pessoa narcisista. Se você chegar feliz em casa contando uma boa notícia, a pessoa narcisista não comemora contigo. Ou não tem reação, né? Isso já aconteceu com vocês? Eventualmente você faz um post nas redes sociais, a pessoa não curte, né? Ou você manda uma mensagem, olha amor, né? Olha o que eu consegui, tá? Você manda no WhatsApp, a pessoa não te responde. A pessoa narcisista, ela não vibra com suas conquistas, ela fica com inveja, ela fica com ódio quando você fica feliz. Então é muito triste. Por isso que não dá para você ficar convivendo com uma pessoa narcisista sendo você, sendo autêntico, sendo autêntica, porque todo mundo busca a felicidade, não é? Então, se você não pode ser feliz do lado, você vai fazer o quê? Para não despertar a ira, né, os ataques, as críticas da pessoa narcisista, você aos poucos vai murchando, que é o que a pessoa narcisista quer. Ela quer você dependente dela e ela quer você murchando. Ela quer você dependente emocionalmente, financeiramente, se possível, para ter certeza que você não vai deixá-la, porque pessoas narcisistas não gostam de ser nem rejeitadas, nem abandonadas, né? Então, é importante saber disso. Então, como é que você lida, né? Eu vou falar assim do nome das estratégias que são mais recomendadas, são 1, a pedra cinza, e 2, o contato zero, que é num caso mais extremo, tá? Porque também existem graus de narcisismo. E como alguém perguntou ali, narcisistas são capazes de matar? São, né? Quando muito frustrados, muito contrariados, eventualmente no momento de uma separação, são capazes de matar a pessoa que está tentando sair da relação. Então, eu sempre falo para ter muito cuidado se você quer se separar de uma pessoa abusiva, porque realmente a maioria dos feminicídios acontece na hora da separação. Então, a pedra cinza. Vamos lá, o que é a pedra cinza? É isso, é você aprender a controlar suas emoções e não demonstrar para pessoas narcisistas nada. Nem raiva, nem chateação com o que a pessoa diz ou faz. Nem medo, nada. Sobretudo, você precisa sair do medo, tá? É importante se afirmar com a pessoa narcisista, mas tem que saber que tem algumas pessoas narcisistas com quem você não vai poder fazer nada. Tudo que você fizer vai dar ruim, sabe? Você tenta agradar, a pessoa te maltrata, pisa em cima de você. Você tenta se afirmar, a pessoa te agride. Então, realmente, quando isso acontecer, quando você vê que não tem jeito, que qualquer coisa que você fizer ou falar, a pessoa te faz mal, a única saída é o quê? Tchau. Tchau. Isto é, a melhor saída é o contato zero, nesses casos. Quando você consegue conviver, você consegue gerenciar a situação,
aí você vai fazer a técnica da pedra cinza. Então, além de não demonstrar suas emoções, você vai aprender a interagir menos, falar menos, tá? Falar o menos possível com a pessoa. Sim, não, né? Se a pessoa te pergunta alguma coisa, sim, não, vou fazer, eu fiz, tá? Aham. Você tenta não conversar. Infelizmente, é muito triste, gente. É muito triste. Conviver com uma pessoa narcisista é muito triste. Porque não tem como ser legal, sabe? E quando a pessoa começa a ficar legal com você, é porque ela quer obter alguma coisa de você. São pessoas interessadas que exploram os outros, né? Então, na pedra cinza, menos emoção, menos palavras. Você não vai falar nada para a pessoa da sua vida, tá? Não fala das suas conquistas, não fala das suas derrotas, não fala dos seus problemas, não fala de nada. Infelizmente, você vai ter que, conviver assim, falando o mínimo possível. Bom dia, boa noite, oi, tudo bem, tá? Se você puder, é o mínimo possível, tá? Ah, mas Maria é minha mãe que é narcisista, eu sou filha única, eu tenho que cuidar dela. Ok. Você pode fornecer para ela o que ela precisa, não deixar ela sem cuidados, mas você não precisa ficar do lado para ouvir horrores, para ouvir palavras que te machucam, né? Não é obrigado a isso. Então eu sugiro distância. Como é que a gente lida com pessoas narcisistas? Com distância. Se possível, física. Se não for possível física, distância, mas muita distância emocional. O que pode te ajudar? Como é que você pode conseguir se distanciar emocionalmente? Estudando sobre o assunto. Foi assim que eu consegui. Foi isso que me salvou com as pessoas, tanto narcisistas quanto psicopatas. Foi estudando sobre o assunto. Por quê? Quando você estuda, você se aprofunda, você entende que tudo que vem, na verdade, do outro, porque senão você mistura, você se sente culpada. Não é assim? Porque a pessoa narcisista, ela faz tudo para te culpabilizar. Ela sempre sai a vítima da história e você sempre sai a pessoa que está perseguindo, que está errado, né? E quando é o marido, gente, quando é o marido, é a mesma coisa. É a mesma coisa, você precisa se fazer respeitar. Então, assim, tem que ter, assim, um certo cuidado, né? Eu recomendo, se puder, assim, ter algum tipo de apoio terapêutico, assim, mais personalizado com algum profissional, presta atenção, com algum profissional competente e desperto, porque a maioria dos psicólogos ou psiquiatras não dão crédito às vítimas, não acreditam, tentam reconciliar a pessoa, tentam que a pessoa perdoe a mãe narcisista, o pai, enfim, o que for. Tenta reconciliar se for um casal. Então você precisa de um profissional que, se possível, tenha tido experiência com narcisistas. Porque, de modo geral, só quem passa por isso entende o que as vítimas realmente estão sofrendo. Porque quem estudou só nos livros ou na faculdade não tem esse entendimento, infelizmente. Não é culpa dos profissionais, é que realmente o que faz que a gente consegue sentir, entender, né, compreender no detalhe e acreditar nos relatos das vítimas é a experiência, é ter passado por isso. Então, como eu senti na pele e eu vi dos meus próprios olhos do que é capaz uma pessoa narcisista, eu não duvido um segundo quando a pessoa me conta. Mas tem também aqueles que, né, invertem e tentam se fazer de vítima e não são. Então, assim, o profissional tem que saber detectar isso. Você percebe umas incoerências, né? Então, você vai checando. Aliás, eu quero fazer um chamado aqui para os profissionais
de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra, psicanalista, todos os profissionais de saúde mental que de alguma maneira trabalham com vítimas de violência. Advogados que têm que ajudar também as vítimas, muitas vezes tem divórcio, tem que poder proteger a vítima, né? Proteger o patrimônio, proteger em todos os sentidos, obter a guarda dos filhos de uma pessoa, né? De um homem ou de uma mulher abusiva. E eu quero fazer esse chamado para vocês profissionais, para o Mastermind. Eu estou preparando uma coisa para vocês que vai começar final de novembro, tá? Mas a gente já vai ter alguns encontros antes. Então, se você tiver interesse em aumentar o seu conhecimento sobre esse assunto, se aprofundar, estudar com outras pessoas que se especializam nisso, e comigo principalmente, né? Se você quer ter a minha mentoria, né, poder me consultar, ter um tipo de supervisão em grupo, trocar com outros profissionais que entendam do assunto, né? Advogados, profissionais de saúde mental, que entendem do assunto. Se você quer crescer seu faturamento e sua visibilidade, vem para o grupo de WhatsApp de pessoas interessadas em crescer junto comigo e com outros profissionais nos 6 próximos meses. Então, o link deve estar na minha bio no Instagram, tá? Se você não encontrar agora, eu vou deixar também nos meus stories. Se chama Mastermind Mentes Despertas, porque eu quero pessoas profissionais que estão realmente despertos. Porque as vítimas precisam muito de ajuda. Muito, muito, muito de ajuda e de profissionais que entendam, que possam validar essas experiências. Essa semana atendi outra cliente, né, que passou por isso com a mãe narcisista perversa, e ela tem mais de 50 anos, e ela falou: eu nunca pude falar com ninguém sobre, porque sempre que eu tentei, a minha mãe é tão religiosa que ninguém acreditava. Ela se faz de santa, reza 10 vezes por dia. É igreja para aqui, é Deus para lá. E aí as pessoas veem essa mulher, essa mãe, como uma pessoa quase santa. Mas a filha sofre horrores de ataques, de desvalorização, de críticas, de tudo que eu falei de passivo-agressivo, né? Quando a filha tinha uma conquista, a mãe desvalorizava. Pessoas narcisistas são capazes de fazer comentários cruéis. São capazes de falar para um filho pequeno que fez um desenho que traz da escola: olha, mãe, o desenho que eu fiz. A mãe narcisista, ela é capaz de falar: ai, que feio, que isso? Não tô nem conseguindo entender o que é. Ou uma coisa muito sutil que não parece nada demais, mais uma vez. Por exemplo, você tira 9 em matemática e você chega aqui: mãe, ou pai, né, narcisista, olha só, eu tirei 9 em matemática. E aí o pai ou a mãe narcisista fala assim: você tinha que tirar 10. Da próxima você esforça, você tem que chegar em primeiro lugar. Isso cria microtraumas nos filhos, esse tipo de atitude. E ainda tem o tratamento de silêncio também, né? Que quando a pessoa narcisista, ela some, para de falar contigo durante dias, semanas, meses ou até anos. Para lidar, se você está passando por isso, né, para lidar com o tratamento de silêncio especificamente, também tem uma aula que pode te ajudar, que também você encontra o link na minha bio, tá? Então isso é uma coisa específica. Mas assim, realmente recomendo que você estude sobre isso. Se você puder, faça o meu curso que se chama Lobos em Pele de Cordeiro. São 10 aulas gravadas, fácil de assistir, em média 15 minutos cada, e você já vai ter uma boa clareza dos tipos de manipulação que a pessoa narcisista usa. A vitimização, a culpabilização, né? A triangulação, a projeção, o toma lá da cá, né? Enfim, tem 21 tipos de manipulação. Você precisa estar ligado sobre esses tipos de manipulação, né? Aprenda a conhecer os seus gatilhos. Você precisa aprender a conhecer os seus gatilhos, para não se deixar engatilhar pela pessoa narcisista, que ela vai pegar nos seus pontos fracos. Então, como você lida com isso? Se autoconhecendo, entendendo, analisando por que
que a pessoa narcisista conseguiu me tirar do sério. É porque tem alguma coisa que você não suporta que a pessoa narcisista sabe, né? Então você precisa se conhecer e se fortalecer. Então, por exemplo, né, eu me lembro um dia de uma pessoa narcisista que fez uma triangulação comigo, né? Eu tinha muito uma necessidade de aprovação dessa pessoa. Eu queria ser querida por essa pessoa. Eu amava essa pessoa, gostava muito, mas eu sentia que era difícil conquistar o coração dessa pessoa. Sempre me atacava e eu, idiota, tentava sempre ser legal para conquistar, para ser querida e tal. E de vez em quando não me agredia tanto, eu já achava legal, né? E um dia a pessoa falou assim, a gente estava numa mesa, era a pessoa narcisista, eu e uma terceira pessoa. E aí a pessoa narcisista fez triangulação. O que é isso? Falou assim, você fulana, né? Você pelo menos gosta de mim. E aí você não costuma me deixar chateada. Ou seja, o recado era para quem? Para mim. Tipo, que eu não gostava, que eu deixava chateada. E óbvio que isso tinha tudo para me tirar do sério, porque, nossa, eu fazia tudo para agradar. E eu, pelo contrário, eu gostava da pessoa. Então isso me irritou. Mas eu já estava aprendendo a reconhecer os jogos, as manipulações. Isso é um jogo psicológico. Isso é um tipo de manipulação. É para a pessoa justamente te tirar do sério e te atingir. Narcisistas querem te atingir. E aí, quando eu percebi o que ele fez, eu falei, isso não me atinge. Isso é intencional. Não tem nada a ver, não é a verdade? Quando você entende que a pessoa quer te atingir e faz tudo de propósito, seja inconscientemente ou conscientemente, não importa, o resultado é o mesmo. Então, não importa, não queira saber, mas será que a pessoa sabe o que está fazendo? Quando ela mente, ela sabe. Quando ela te manipula, ela sabe. Se você mentisse, você não saberia. Então, é da mesma forma. Você mente, você sabe que você mente. A pessoa também sabe que mente, tá? Nossa, sua mãe triangula até com seus cachorros. Ninguém merece. Com certeza. Com certeza. É uma verdadeira tortura psicológica. Vânia, eu concordo contigo. Deixa eu ver aqui os comentários, meus amores. Agora eu vou dar só um tempinho só para ver o que vocês estão colocando para tentar responder, tá? Vou dar uma olhada aqui no YouTube, que muitas vezes eu fico mais ligada, focada aqui no Instagram, eu não vejo, e aí eu perco alguns comentários no YouTube. Vamos lá. E eu já vou responder para vocês também alguma coisa. Tem aqui, Isabelle. Graças a Deus que consegui sair de um narcisista e resgatar minha autoestima. Graças a Deus e a Marie. Com certeza tem que agradecer a Deus e a você, porque se você consegue sair de uma relação com um narcisista, é porque você teve coragem. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, né? E tem uma questão na pessoa que convive, geralmente, com uma pessoa narcisista, é que ela desenvolve, ela tem uma dependência emocional, que vem de lá atrás, tá? De uma carência afetiva da infância, da adolescência. Isso faz com que você se apega a migalhas, você tenta, né? Se você está na idade adulta, por exemplo, você entra num relacionamento amoroso com uma pessoa narcisista, é porque você, inconscientemente, você quer tentar consertar a sua mãe ou seu pai narcisista. E se você é uma mulher, por exemplo, e você tem uma mãe narcisista, você vai casar com um homem, você provavelmente não vai fazer a ligação que esse homem narcisista ele vem para te mostrar o espelho da sua mãe, né? As pessoas não costumam relacionar uma coisa com outra porque é homem e mulher. Então assim, você pode muito bem casar com um homem que vem para te mostrar os traços da sua mãe narcisista, né? E aí você vai tentando sempre conseguir a aprovação dessa pessoa, porque é o que você fez provavelmente a vida inteira. Toda criança tem necessidade de aprovação, validação dos pais. E os pais narcisistas não dão essa aprovação. Não validam o que você sente.
Se você tá triste, se você tá chateado porque vive uma injustiça, a mãe ou o pai ou a mãe narcisista não vai validar e não vai te acolher com a empatia. São pessoas, né? Um dos critérios que eu não falei hoje, mas que isso aqui é importante, é a falta total de empatia, no sentido emocional. São pessoas que não sentem compaixão pela sua dor, sabe? E aí, como é que cresce uma criança que os pais não têm compaixão, não têm dor, entendeu? Não valida. Ah, para de birra, né? Para de mimimi. Ó, esse termo mimimi é típico de pessoas narcisistas, que não gostam de mimimi, né? Então, assim, a pessoa que não gosta de mimimi, não quer dizer que toda pessoa que fala isso é narcisista, mas é uma das coisas. Narcisista ama. Não, eles não amam, gente. Eles não conseguem ter amor no coração, infelizmente. É uma coisa... Eles não criaram eles mesmos conexão afetiva, provavelmente com os pais, né? Com um ou outro dos pais. Pode ser um... Assim, toda pessoa narcisista cresceu em um ambiente narcisista, né? Então, assim, isso passa de geração em geração. Então, são pessoas que foram alienadas, que foram desconectadas do próprio coração, né? Mas nem todo mundo que cresceu em ambiente narcisista se torna narcisista, claro, né? Então, tem uma parte do indivíduo que vem disso. Deixa eu ver aqui os demais comentários e ver se tem alguma pergunta aqui. O número de casos de feminicídio pode estar associado ao transtorno narcisista? Eu não tenho uma estatística que relaciona diretamente X% de feminicídios foram cometidos por narcisista, até porque, infelizmente, esse transtorno não é muitas vezes levado em consideração, né? Isso é uma coisa que eu quero batalhar e é por isso que eu quero chamar os advogados para vir para esse mastermind, para estudar comigo, para a gente despertar juntos e para levar esse conhecimento para mais pessoas, mais profissionais, para se tornar multiplicadores. Por quê? E psicólogos e psiquiatras também, né, que lidam com, muitas vezes com juízes, né, que podem eventualmente fornecer um laudo para uma vítima para um processo, um julgamento. Então eu não tenho esse dado, mas o que a gente sabe é que, com certeza, das pessoas que cometem feminicídios, tem uma parte de psicopata, uma parte de sociopatas, uma parte de narcisistas, porque pode ser uma pessoa eventualmente borderline. São pessoas que perdem o controle das suas emoções, são pessoas que não suportam ser rejeitadas, abandonadas. Então, o feminicídio geralmente acontece quando a mulher tenta sair da relação, né? Eu perdi uma amiga minha, muito querida, que o marido enforcou na hora que ela pediu o divórcio de vez, né? Então é muito sério, eu levo muito a sério tudo isso, e por isso eu disponibilizo o texto de psicopatia e de narcisismo no meu perfil. Não é para brincadeira, não é para ficar com curiosos fazendo teste, brincar, deixa eu ver se eu sou narcisista. É porque tem pessoas realmente que estão sofrendo horrores, que estão passando violências graves, que estão passando por todo tipo de abuso na mão dessas pessoas, e eu já ajudei várias pessoas a entender que estão lidando com uma pessoa narcisista ou psicopata graças aos testes, e assim a pessoa consegue aceitar que a pessoa não vai mudar. A pessoa narcisista não vai mudar. Coloca isso na sua cabeça. Você fica totalmente esvaziada, esgotada. Eles são mentirosos e manipuladores? Super, total. São manipuladores, assim, eles vivem manipulando. É muito cansativo isso. A insatisfação da pessoa narcisista faz focar em alguns vícios. Sim, podem ter compulsões alimentares, bebida, né? Eu vi alguém perguntando sobre narcisismo e bebida. Então, o álcool pode ser uma fuga para a pessoa que não desenvolveu a maturidade emocional para lidar com a frustração, com uma série de coisas, né? Então, isso pode acontecer sim. Drogas, né? Alguns vão nas drogas.
Então, Daniela, se eles fizerem terapia, podem melhorar? Não. Busca fazer terapia você para saber como lidar e se curar das feridas, tá? Então, assim, essas estratégias que eu passo, inclusive nos cursos, você vai conseguir com certeza aplicá-las. Mas se você tiver dificuldade ou que precisar de apoio, eu recomendo sempre você ter um terapeuta, alguém que te apoia, né? Para colocar em prática aquilo que às vezes pode ser difícil, né? Eu mesma ajudo através de sessões individuais, não as pessoas a se tratar. Eu não sou psicóloga, então não faço tratamento, mas eu ajudo a pessoa como coach a colocar em prática estratégias de comunicação, estratégias concretas para se blindar e lidar com essas pessoas. Então, de forma bem objetiva e direcionada, né? Então, busca um apoio de um profissional competente e desperto. Exatamente, narcisistas querem suprimentos, né? E então, assim, tudo seu eles vão sugando, mas não é uma troca saudável, não é uma troca afetiva, não é uma troca de amor, não é. E o mais difícil, talvez, para lidar com isso, é que se você está num relacionamento amoroso, você vai ter que fazer o luto de uma relação que você idealizou, que hoje não existe mais, né? É isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas no YouTube. Eu espero que um dia a justiça analise esse transtorno de personalidade com punições ao rigor da lei. Pois é, precisa. Por isso que eu quero realmente capacitar também mais advogados, porque até os advogados caem nas lábias desses manipuladores, de psicopatas também, né? Se fazem manipular. A quantidade de vítimas que me falam que o advogado conseguiu ser manipulado pelo abusador, pelo manipulador e caem do outro lado. É um absurdo, gente, é um absurdo. Tem que abrir os olhos dos profissionais, né? Alguém pergunta aqui, tem alguma estratégia para abrir os olhos de uma vítima de narcisista? Olha, através de perguntas, né? Não adianta você falar para a pessoa, você está com narcisista. Bem que se você falar e a pessoa não absorver na hora ou ela negar, o dia que ela vai querer sair, que ela vai ficar realmente cansada da relação, aquilo que você falou na época vai ficar e vai voltar. Ela vai pensar, não, a pessoa me avisou, o amigo, a minha mãe avisou que eu estava com uma pessoa narcisista, mas realmente eu não dei bola. Então, assim, mesmo que a pessoa não absorve na hora ou fique negando porque é difícil enxergar ou reconhecer porque dói, de alguma maneira isso vai ajudá-la em algum momento, tá? Vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Então não queira absolutamente assim convencer a pessoa, né? Ou convencer a pessoa que ela tem que sair agora da relação, né? Se você quer ajudar, ofereça empatia, uma escuta acolhedora, tenta entender o que a pessoa está passando. E aí você vai apontando, né? Mas como é que você se sente com isso, né? Faz perguntas empáticas. Isso pode te ajudar muito, tá? Te ajudar a ajudar a vítima. Olha, tortura psicológica, eu não sei se está na lei, na Maria da Penha, seria interessante. Eu vou fazer lives em breve também com advogados, né, que podem esclarecer. É importante saber. Os narcisistas torturam a vítima até elas perderem a sua verdadeira essência. Exatamente. Como é que você se cura da dependência emocional? Através de terapia, tá? Então busca alguém que entenda disso, que entenda de narcisismo também, para que você possa falar das suas experiências, que a pessoa, o terapeuta, possa validar o que você passou ou está passando, tá? Porque às vezes você pode começar a terapia ainda dentro da relação, através da cura da sua dependência emocional, você vai conseguir naturalmente sair da relação sem tanta dor, né? Quando você sai de forma muito brutal, vai ser muito dolorido para você, né? Quando você tem dependência emocional, na separação com a pessoa narcisista, você vai sentir sintomas físicos de abstinência. Então, isso também é muito sério, né? Então, por que não consegue sair de uma relação abusiva? Exatamente por isso.
por causa da dependência emocional. E eu vou te dizer uma coisa. Além disso, tem a questão de que esse tipo de relação, onde a pessoa narcisista morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra, isso a gente sabe hoje que isso vicia o cérebro de tal forma que é como se fosse assim uma droga. É real, gente. Vicia que nem a cocaína, vicia que nem o açúcar, que também né, tem um potencial muito grande de vício, álcool, drogas, realmente assim, mas vicia tanto quanto a cocaína. Então assim, para se libertar de uma relação, às vezes você vai ter que passar um sofrimento que pode ser minimizado, claro, com remédio. Então às vezes você vai precisar de um psicólogo, né, de um terapeuta, de um psiquiatra para tomar remédio, para tentar minimizar as dores na hora de uma separação. Busca ajuda, tá? Você não precisa e não deve ficar sofrendo isso sozinho ou sozinho, tá? Então, olha, eu adoraria poder responder a todo mundo. Realmente, hoje eu não dou conta de tantas mensagens que eu recebo, eu gostaria de poder ajudar. Então, assim, eu dou preferência a quem está nos meus cursos, porque é a única forma que eu consigo acessar, que você consegue me acessar e que eu dou conta de responder e cuidar, né? São tantas mensagens aqui nos comentários, estão vendo, eu não consigo nem responder tudo. Eu queria, adoraria. Mas não deixa de... Olha, vou dar uma dica para vocês, não deixem de fuçar aqui no meu Instagram ou até no meu YouTube para ver as outras lives, né? No meu Instagram tem a bolinha destaque lives e tem vários conteúdos também. E no Instagram, no YouTube, tem também todas as lives que eu fiz, então dá uma fuçada, porque tem muito conteúdo lá dentro também, tá? Se você puder, faça o meu curso, Lobos em Pele de Cordeiro. O link para se inscrever está na bio, né? Se você tem dúvidas, você pode me mandar uma mensagem. Ah, obrigada, Patrícia, você é um amor. Adoro. E aí, você vai ver se de repente já não tem algumas respostas ali nesse conteúdo que eu fiz, porque realmente tem muitas coisas de graça, né? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora. Se você não está me seguindo, me siga agora e encaminha esse vídeo para mais pessoas no Instagram. Clica na setinha embaixo à direita da tela, no aviãozinho, e no YouTube através da seta, tá? Deixa também seu comentário no vídeo, eu quero saber. E aí, se você tem uma pergunta, você pode colocar no É isso para hoje, gente. Amores, obrigada por me assistir, por me acompanhar, por difundir esse conhecimento junto comigo, porque sozinha eu não consigo alcançar mais gente sozinha, né? Vocês estão sempre ajudando, compartilhando, então continua compartilhando, e inclusive esse replay. E é isso. Próxima live eu vou deixar a informação nos meus stories. Então assistam também os meus stories diariamente, além dos meus vídeos, tá bom? Bonsoir, bendita lata. Tô vendo aqui os comentários. Para quem não sabe, eu vi que muitas pessoas não sabiam que eu sou francesa, né? Então, bonsoir, je suis Marie, je suis française, j'habite à Rio depuis 14 ans. E c'est vrai que je suis française. Mas acho que eu fui brasileira em outra vida, gente, porque eu amo aqui o Brasil. Então, deixe seu comentário. Estelionato sentimental. Olha, eu vou aqui, ó, printar até, porque a gente vai falar sobre isso, né? Eu tenho, inclusive... Oi, Narden, tudo bom? Narden, eu tô preparando esse negócio, esse mastermind para vocês e outros profissionais. Eu quero você nesse mastermind. Você e seu sócio, porque, olha, vai ser fantástico. Então, Narden, que tá aqui nos comentários, para quem está assistindo ao vivo, é especialista em estelionato sentimental. E a gente vai falar sobre isso no meu perfil, tá bom? Um beijo, até breve, e eu vou comunicar a próxima live nos stories. Tchau, tchau!